Então, boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade aos estudos da doutrina espírita. No encontro passado, conversamos sobre as leis divinas, as leis naturais, que são aquelas leis que existem desde todo sempre, criadas por Deus, perfeitas, que não se alteram jamais, que funcionam aqui quando encarnados e também quando retornamos ao plano espiritual. E que, acima de tudo, não há como nós encontrarmos a felicidade quando estamos afastados das leis divinas. Em linhas bem gerais, é isso que tratamos no encontro anterior. E hoje iremos começar o estudo de cada uma das principais leis divinas morais. Porque, como vimos, essas leis divinas têm uma grande divisão entre as leis científicas e as leis morais. E são as leis morais que nós vamos iniciar. E iniciaremos com uma das leis mais importantes que existe, a lei da adoração. E o que consiste a lei de adoração? Basicamente, podemos conceituar a adoração como sendo aquele momento em que nós elevamos os nossos pensamentos ao nosso Criador. É quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. E percebam que muitos podem acreditar erroneamente que a adoração, a crença em Deus, é algo que nós aprendemos. Talvez aprendemos com os nossos pais, os nossos avós, amigos, irmãos. Eu acho que eu creio em Deus porque alguém me ensinou. Não é bem assim. A ciência comprova que nunca existiu um povo ateu. Nunca existiu um povo que não acreditasse em algo além dos seus. Sempre na humanidade existiram povos que acreditavam em algo além, em algo superior. Sejam Deus, sejam deuses, mas acreditavam em algo. E se a gente para e analisa, este sentimento está intrínseco em cada um de nós. Por vezes, algumas pessoas, em decorrência do orgulho, em decorrência da falta de humildade, por vezes podem fingir não acreditar realmente em algo superior. Às vezes, considerando-se ateu ou ateia, mas no fundo, todos nós carregamos a crença em algo superior, em algo fora dessa nossa vida material. E por que isso existe? Simples. É assim porque Deus existe. E se não existisse, tenham certeza que com o passar da história, essa crença em Deus não ganharia corpo. Pelo contrário, dia após dia, as pessoas deixariam de acreditar em Deus. Mas existe essa fagulha dentro de cada um de nós. Esta crença em Deus. Por isso, e se a gente pega um silvícola, um índio, no meio da floresta, ele acredita em algo. Se nós conversarmos com os nossos, acreditam em algo. Às vezes por falta de conhecimento, ou alguma situação que a vida o fez passar, pode titubear, deixar de acreditar, mas tenham certeza
este reencontro com a sua própria consciência, esse reencontro com o que está ali dentro do coração irá acontecer cedo ou tarde, aqui ou no plano espiritual. E Deus não abandona ninguém. Em uma de nossas aulas, iremos estudar como um ateu foi recebido no plano espiritual. Será que por ele não acreditar em Deus, ele ficou isolado lá? Fazendo spoiler do que aquilo que iremos estudar, antecipando um pouquinho. Este ateu, ele não acreditava, eu já vou contar quase a história, né? Mas vamos lá, né? Esse ateu, ele não acreditava em Deus, ele via tamanhas injustiças, desigualdades. Esse Deus que tanto falam não existe, porque se existisse, não aconteceria tamanhas injustiças que vemos. E ele fala, já que não existe, eu vou fazer com que a justiça seja feita. Eu vou auxiliar estes desgraçados que não têm o que comer, não têm onde morar. E começa um grande trabalho caritativo. Como vocês imaginam que é a recepção dele no plano espiritual? Maravilhosa. Ele é recepcionado por muitos, que ele não reconhecia. Primeiro ele se assusta porque ele acreditava que o aqui e agora acabou, mas não, ele se depara com a vida após a vida. Vários estranhos o recepcionando, explicam a ele que tratava-se daqueles que ele auxiliou e que estavam ali para lhe agradecer. Entendam e carreguem sempre essa informação que eu vou passar agora. Não é frequentando a doutrina espírita que irá ser assegurado um bom lugar no plano espiritual. Não é seguindo a doutrina católica, evangélica, budista. Nenhuma dessas doutrinas, inclusive a espírita, vai te assegurar um bom lugar no plano espiritual. São os seus atos. É aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Fora da caridade não há salvação. É amando, respeitando, perdoando. Isso sim. E aí que as doutrinas religiosas falam alto ao coração de cada um. Se é aqui na doutrina espírita que você consegue ter uma reflexão profunda da sua vida, percebe que você tem que mudar as suas atitudes para já. É aqui o seu lugar. Se durante aqui 1h30, aonde estaremos em profunda oração, escutando as verdades espirituais, depois o Evangelho, se nada disso te tocar, procure sim outras doutrinas que façam isso contigo, que mudem o seu pensamento e as suas atitudes. Bem, vocês viram que eu desviei um pouco, mas eu acho que não foi por acaso, né? A gente está falando da lei da adoração. E quando a gente pensa, igual estávamos conversando, de elevar os nossos pensamentos a Deus, algumas pessoas logo vêm à cabeça se há utilidade e necessidade em fechar os olhos para rezar, para orar, acender vela, ou se ajoelhar de frente a uma imagem de Jesus, por exemplo. Será isso necessário, útil? Entendam o seguinte: é necessário? Não. Não há essa necessidade.
Não é necessário acender uma vela, fechar os olhos, ficar de joelhos, ter ali uma imagem, às vezes, para realizar algum tipo de prece. Não há essa necessidade. Por quê? Nós nos conectamos com Deus, nós nos conectamos com a espiritualidade de luz através do sentimento. Pura e simplesmente o sentimento. Então eu posso estar dirigindo o meu carro e estar sintonizando com Deus em prece. Posso estar comendo em prece. Posso estar na boate, dançando com os meus amigos em oração. Mas, Theo, eu gosto tanto de acender uma vela, ajoelhar de frente à imagem de Maria ou de Jesus para realizar as minhas preces. Está errado? O que eu disse agora há pouco? Que não é necessário. Mas, se lhe faz bem, se lhe auxilia a ter essa conexão com o Criador, com o plano espiritual, não é errado. Com o passar do tempo e com essas informações que a doutrina espírita está passando, iremos perceber que podemos conseguir essa mesma conexão a qualquer momento. É treino. Devemos estar em constante prece, em constante oração, buscando sempre a Deus, buscando sempre o auxílio dos nossos protetores espirituais. Não há certo, não há errado. Apenas a necessidade, devemos ter essa consciência que não é necessário. Se te faz bem, ótimo, mas não há essa necessidade. Tudo bem? Então, continuemos. Outra situação. Algumas pessoas, elas ficam até com vergonha de fazer uma prece, porque não sabem conjugar os verbos, não sabem utilizar palavras bonitas. Afinal, eu estou falando com Deus, com Jesus, enfim. Devo selecionar as palavras. As músicas têm que ser músicas bonitas, bem cantadas, porque essas sim atingem a Deus, correto? A lógica diz que não. Tem uma frase muito bonita e importante que diz que nem a mais bela das canções chega a Deus se não passar pela porta do coração. Sentimento, sempre, sentimento. Percebam que normalmente na doutrina espírita, passem a perceber, as orações são feitas para aquele momento em específico. Não que o Pai Nosso seja errado, pelo contrário, é a oração mais perfeita que existe. Mas, por vezes, ela está decorada. Repetimos palavras, não damos o alcance necessário a cada uma dessas palavras. Por isso, normalmente, o espírita, ao fazer uma prece, ele pede por aquele momento, como se fosse um bate-papo com Deus. Esse bate-papo com Deus, com a espiritualidade, é puro sentimento. É isso que nos conecta ao Criador. Não repetições de palavras. Sinta cada uma dessas palavras. Se abra, converse.
é um treino que a gente deve fazer. E se nós fizermos, iremos perceber quanto a nossa vida irá mudar. Como iremos começar a analisar as situações que acontecem em nossas vidas. Assim como a voz é o deslocamento do ar que chega até vocês, as orações atingem qualquer criatura, em qualquer lugar do universo. Iremos estudar um pouco mais para frente, mas as preces são levadas pelo fluido cósmico universal, que está em todos os lugares do universo. Ela atinge, ela chega. Por essa razão, devemos sim sempre estar em prece por nós, pelos nossos amigos, familiares, encarnados ou desencarnados. E a gente já vai contar uma história muito interessante sobre a prece por aqueles que já não estão mais aqui com o corpo físico. Antes, eu queria falar para vocês de uma situação. Uma vida contemplativa. Ou seja, eu me equivoco muito, erro muito. E para evitar os erros, evitar o mal, eu me isolo no alto de uma montanha. Isso é válido ou não? Isso é correto ou não? Evitar os meus erros saindo lá para o alto de uma montanha, me isolando, já não erro mais. Vou viver uma vida assim, contemplando a Deus. Durante um período de tempo, nós devemos sim, às vezes, procurar filosoficamente essa nossa montanha. Ou às vezes até fisicamente, nos retirarmos um pouco, respirar fundo, analisar as nossas atitudes, as dificuldades que estamos tendo, mas evitar o mal, tendo uma vida isolada, a espiritualidade diz que é um grande erro, um grande equívoco. Por quê? A espiritualidade, no livro dos Espíritos, nos ensina que todos nós, olha como esse ensino é importante, todos nós somos responsáveis pelo mal que surgir devido à nossa omissão na conduta do bem. Se eu deixo de praticar uma atitude boa e essa atitude boa resulta num mal, eu que apenas fui omisso, não pratiquei nenhum lado nem outro, fui omisso, serei responsabilizado. A minha consciência cobrará. A ausência da prática do bem já é um mal, já é um erro. Não praticar o bem já é um erro. Por isso, quando uma pessoa se isola em uma montanha para não mais praticar o mal, não está sendo válido, a não ser que seja durante um momento para se refazer e voltar à vida, voltar ao seu núcleo familiar, ao seu trabalho, aos seus amigos, modificado, agindo para o bem,
tendo atitudes voltadas à prática do bem. É isso. Devemos evitar o mal, mas não nos isolar e fugir da vida. Porque quando fugimos da vida, o mal pode vir a crescer pela ausência das nossas atitudes no bem. Bem, quando nós entramos em oração, igual a gente disse agora há pouco, a gente começa a mudar a nossa vibração. Começamos a nos conectar com o Criador. Inclusive com os nossos protetores espirituais, os anjos de guarda, ficamos conectados a eles. E isso é fundamental para eles nos intuírem na prática do bem que acabamos de conversar. Os nossos protetores espirituais, eles nos auxiliam muito. Eles quase fazem por nós. Não o fazem porque interferiria no nosso livre arbítrio, mas quando estamos em sintonia elevada, quando estamos pedindo o auxílio de Deus, nunca estamos sozinhos. É um momento importantíssimo. É um momento onde nós podemos escutar o nosso espírito amigo, o nosso protetor espiritual, que irá se conectar conosco em pensamento, nos acalmando, nos indicando a direção. Eis o perigo de viver, apenas vivendo, sem pensar como uma máquina, agindo por instintos, muitas vezes equivocados. Eu apanho ou bato? Olha a oração. Nos acalmando. Como é importante em todos os momentos, porque não sabemos em que momento chegará o grande desafio da nossa vida. Devemos estar preparados. Contaremos sempre com o auxílio da espiritualidade. Isso é essencial, porque depois de um tempo, em prece, começaremos a nos analisar, ver o que em nós precisa de reforma, a reforma íntima. Santo Agostinho tão bem ensina sobre a reforma íntima. Ele dedicava todos os dias um momento para analisar as suas atitudes, erros e acertos. Rogava a Deus proteção, a espiritualidade proteção. Via como equivocou, por que se equivocou e pensava como poderia ter feito diferente aquela situação. Porque quando essa situação se repetisse, não cairia nos mesmos erros. Como é importante a reforma íntima. E tem mais. Será que adianta pedir perdão em nossas preces? Perdoa, Pai. Bati na minha esposa hoje. Aí amanhã, Pai de novo. Perdoa, Pai. Bati novamente na minha esposa. E vai. De dia bate, de noite pede perdão. Percebam que o verdadeiro perdão nós iremos alcançar quando mudarmos as nossas atitudes. Aí sim,
vamos encontrar a paz, mudando as nossas atitudes, deixando como esse exemplo de agredir o próximo. Perdão, pai, eu não fui útil, poderia ter sido. Sua consciência vai cobrar. Aproveite a próxima oportunidade de ser útil. Este é o verdadeiro perdão. Perceber que vamos agradar a Deus quando mudarmos as nossas atitudes. É assim. Trabalhando na nossa reforma de atitudes, de pensamentos. É assim que nós vamos conseguir evoluir. Havia um homem muito bondoso, praticava a caridade ao extremo. História verídica. Auxiliava, conhecedor da doutrina espírita, e teve como lema realmente em sua vida: fora da caridade não há salvação. Sempre atuando em prol da caridade, do auxílio ao próximo. Eis que certo dia, no seu ambiente de trabalho, ele acaba equivocando-se e o seu braço entra numa máquina, quebrando todos os ossos de seu braço. Param a máquina, chamam socorro, vai ao hospital, fica durante muito tempo lá internado. Eis que o médico chega a ele e fala: diante de tudo que você passou, eu acho que eu posso te dar os parabéns. Era para você ter perdido o seu braço, mas conseguimos salvar. Infelizmente, o seu polegar não tem mais jeito, deverá ser amputado. A família, amigos, achavam aquilo uma grande injustiça, porque ele era muito caridoso, ele era muito bom. E eles viam, às vezes, em jornais, revistas, tantas pessoas que poderiam passar por tantas situações de sofrimento, mas porque logo ele, que tanto ajudava o próximo. Como havia dito, ele era espírita. E mesmo sendo espírita, ele ficou ali se sentindo um pouco triste por estar passando por aquela situação. Certa noite, num grupo mediúnico, um benfeitor espiritual vem conversar com ele e explica que em sua última encarnação, ele era um importante, ele tinha um importante sítio no litoral do Brasil, e ali tinha vários empregados. Acontece que em um determinado dia ele perdeu a cabeça. Um de seus funcionários que morava naquele sítio, ele estava adoentado e não conseguia cumprir as ordens que ele dava. E ele pegou esse funcionário e colocou o braço dele numa antiga moenda, triturando este braço. Ao desencarnar, no plano espiritual, ele ficou durante muito tempo ouvindo os gritos daquele funcionário, vendo a sua expressão de dor, que aquilo o culpava muito. Eis que ele pede a espiritualidade, uma encarnação como que para expurgar essa consciência pesada que ele tinha daquela atitude, e pede para que em determinado momento de sua vida ele perdesse o seu braço mais útil. Mas
Lembra que ele era um homem extremamente bom e caridoso? Ele era um dos principais responsáveis por uma atividade que consistia em distribuir sopão aos mais necessitados. Qual era a sua função? Ele era quem era o responsável por mexer a sopão, essa sopa. Com a prática do bem, a espiritualidade viu mais utilidade em ele permanecer com esse braço para auxiliar, do que perder este braço. Ao invés de perder o braço, ele perde o polegar. Continua a sua missão. Ele troca o mal pelo bem. Se hoje, por vezes, nós temos vontade de fazer coisas equivocadas, se por vezes a gente tem vontade de voar no pescoço de alguém, e a gente sabe que uma das leis divinas é a lei da evolução, com toda certeza lá atrás, você deve ter voado no pescoço de alguém. Devemos ter errado. Será que devemos colher exatamente aquilo, aquele mal? Percebam que há a possibilidade, sim, de atenuar essa colheita através da prática do bem. Olha como é importante isso. E aí tem aquela questão que eu fiquei de passar para vocês sobre a utilidade de rezar, de orar pelo próximo. Claro, a prece chega, ela viaja através do fluido cósmico universal, ela é direcionada àquele que nós miramos. A prece chega. A prece nos auxilia a elevar nossos pensamentos e assim a espiritualidade boa, que nos quer bem, pode influenciar através de ideias nas escolhas das nossas atitudes. Em orando para o próximo, podemos carregar ele de energia positiva, a fim de que ele seja ali totalmente envolvido e possa se melhorar. E será que podemos realizar preces por aqueles que já estão no plano espiritual, aqueles que já fisicamente morreram? É claro que sim, sem sombra de dúvida. A prece por aqueles que já estiveram no plano físico auxilia e muito. Divaldo Pereira Franco é um dos maiores expoentes da doutrina espírita. Obras de caridade fantásticas. Estudem, depois vejam um pouco da biografia deste homem, ainda vivo, palestrando, com já 90 anos. Enfim, certo dia ele estava lendo o jornal da sua cidade e se depara com uma história que lhe cala o coração. É uma história de um pai de família, trabalhador, com 10 filhos, e que acaba se jogando na frente de um trem, cometendo ali o suicídio. E isso chocou ali Divaldo. E o Divaldo conta essa história, e ele diz que tem uma cadernetinha, onde ele coloca nomes para a oração. E ele coloca o nome deste pai de família em seu caderno. E durante 15 anos, ele faz preces diárias a este pai de família. E sempre que ele fazia essa prece, ele
não entendia o porquê, mas ele sempre se dedicava com um especial carinho. Passava de 5 minutos cada vez que orava por ele. Certo dia, devido a problemas da vida material, da vida humana, do dia a dia, ele adentra em seu quarto e não tinha condições de fazer uma prece. Aquele dia, como ele diz, não dava. Quando tive esse pensamento comigo, e ele, dono de uma incrível mediunidade, ele percebe que um espírito estava dentro do quarto. Olha para Divaldo e fala: Divaldo, não fique assim. Você nos auxilia tanto. Não vou permitir que você fique assim tão triste. E esse espírito começa a contar a sua história. Pai de família, tinha um emprego, por atitudes equivocadas, havia se jogado na frente de um trem. E no plano espiritual, ele percebe que cometer o suicídio não acabou com a sua vida. Ele ficava revivendo aqueles momentos, escutava o apito do trem, o trem se aproximando e passando por cima do seu corpo, sentia de novo as dores. Quando via de novo, lá vinha o apito, o trem, as dores. E aquilo se repetia numa agonia sem fim. Eis que um dia, durante um segundo, ele conseguiu sentir um alívio, mas novamente o apito, as dores. E com o passar do tempo, esse segundo foi se ampliando. Alguns segundos, alguns minutos, até que teve um momento em que ele conseguiu se dar conta do seu equívoco, percebeu o erro que houvera cometido, e ele saiu daquele tormento e foi levado àquele quarto que estava, junto com Divaldo. E a ele foi mostrado uma pessoa que ele não conhecia orando por ele, advogando em seu favor. Deus, por vezes ele se equivocou, às vezes ele não estava com todas as suas faculdades, tenha pena dele. Ele escuta aquilo toca, e ele vê a sua mãe. Ele leva um susto, abraça ela e fala: mãe, quem é este? Este, meu filho, sempre está orando, mesmo sem conhecer, por aqueles que se equivocaram, que estão em necessidade. Ele é levado pela sua mãe, mas pede para ver a sua família. Encontra a sua esposa o maldizendo: desgraçado, egoísta, acabou com a nossa família. Ele fica chocado, é levado a ver sua filha, que em decorrência do que tinha acontecido, começou a vender seu corpo na prostituição. Visita seu filho na prisão. E ele percebe que aquela atitude equivocada não apenas o atacou, mas o atacou aos seus. Quantas responsabilidades! Um ato, quantos equívocos! Ele se apercebe que durante 14 anos passa por essa situação. E naquela noite em especial, ele viu seu grande protetor, que ele não conhecia, Divaldo, em necessidade. Ele vai ao encontro e tem essa conversa com Divaldo: não
não desanime. Ele se aproxima de Divaldo e o abraça e começa a chorar. A chorar. Diz que não é de tristeza, mas sim de felicidade. Pois ali era a primeira vez na vida que ele consolava alguém. Meus queridos amigos, vamos buscar a lei de adoração em todo momento. Vamos elevar sempre que possível os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade. Assim conseguiremos modificar as nossas atitudes. Vamos colocar sentimento nos nossos atos. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui para evoluir o nosso espírito, para sermos hoje melhor do que ontem. Se na doutrina espírita você consegue sentir isso, abrace-a. Pratique o seu maior ensino: caridade, amor, respeito.